paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados e queridos irmãos. Tudo bem, meus queridos? Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Eis-me aqui de novo, louvado seja Deus, para trazer a santa e poderosa palavra de Deus para todos vocês. Bendito e exaltado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória ao Senhor da glória. Eu estou muito alegre, muito feliz, louvado seja Deus, glória a Jesus por ter sido escolhido por Deus, louvado seja Deus para levar a sua santa palavra, louvado seja Deus para as pessoas. Uma palavra que perdoa, uma palavra que salva, uma palavra que liberta, que cura, que abençoa o mais vil pecador. Se assim ele crer na palavra de Deus. Glória ao Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Eu quero mandar a paz do Senhor Jesus Cristo para todos os nossos amados e queridos irmãos. Louvado seja Deus que irão assistir este vídeo, essa mensagem poderosa. Não importa o seu credo religioso, não importa a sua denominação, não importa a sua posição social. Louvado seja Deus. O importante é que você está disponível para ouvir a palavra de Deus. O Senhor Jesus Cristo disse: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Então, se você está ouvindo a palavra de Deus, isto prova que você é de Deus. Louvado seja Deus. Não deixe que ninguém diga nada ao contrário, tá certo? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Eu quero mandar a paz do Senhor também, louvado seja Deus, para a minha esposa, a nossa diaconisa Rosana Costa. A paz do Senhor Jesus Cristo para a minha filha, a irmã Sara, a minha filha, a irmã Raquel, e também Volgran. E a paz do Senhor para o nosso irmão Israel, nosso irmão Gabriel, nosso irmão Lucas. A paz do Senhor, louvado seja Deus. Glória a Jesus para a nossa diaconisa Aparecida. E também para a nossa auxiliadora, a nossa irmã Odineide. A paz do Senhor para o irmão Nilson, né? A paz do Senhor para a irmã Cibele, para o seu esposo. E também para o irmão Max e a irmã Marcele. A paz do Senhor Jesus Cristo para o nosso pastor Gil Vanderlei, ali em Tibiri, e a sua esposa, a nossa irmã Eliane. A paz do Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus, para o nosso irmão Donato, para a sua esposa. A paz do Senhor para o irmão Francimar, para a sua esposa e toda a sua família. A paz do Senhor Jesus Cristo para o nosso irmão Neto, ali no Alto da Boa Vista, e a sua esposa, nossa irmã Lena. A paz do Senhor Jesus para o nosso pastor Damião Costa, lá em Mangabeira 8, e também para a sua esposa, louvado seja Deus, a nossa irmã Marilene. A paz do Senhor para a irmã Esté, para o nosso irmão Irã e a nossa irmã Giovana. Louvado seja Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo para a nossa irmã, louvado seja Deus, Joseilda, e também o nosso irmão João. Louvado seja o nome de Jesus Cristo, o Rei da Glória. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Eu quero ler aqui a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Louvado seja o nome de Jesus, que vive e que reina para todo sempre. Eu vou ler a partir do versículo 1, louvado seja Deus, glória a Jesus, bendito seja o nome do Senhor. Até o versículo 8, tá certo? Louvado seja Deus. Vamos prestar atenção no que diz a palavra de Deus, porque a Bíblia Sagrada diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. A fé ela não vem de outra maneira. Se ela viesse de outra maneira, a Bíblia diria. Mas a Bíblia não diz. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Louvado seja Deus. Muitas pessoas, muitos cristãos, eles estão enganados. Com que eles estão enganados? Eles estão achando que a fé vem pelo pedir. Aí, em todas as suas orações, eles pedem ao Senhor: Senhor, aumenta a minha fé. Louvado seja Deus.
Glória a Jesus. Mas o Senhor não vai atender esse pedido, porque ele não é contra a palavra de Deus. Ele diz, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Louvado seja Deus. Então a palavra dele diz que a fé não vem pelo ler e nem vem pelo pedir. A fé vem pelo ouvir. Então vamos ouvir a palavra de Deus nesse momento para nós recebermos fé da parte de Deus, tá certo? Atos dos Apóstolos, capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim, ó. Pedro e João subiam junto ao templo, à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual, todos os dias, punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando, louvado seja Deus, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Louvado seja Deus. E, tomando pela mão direita, aleluia. E logo seus pés e tornozelos se firmaram. O versículo 8 diz, e, saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando, e louvando a Deus. Glória a Jesus. Que palavra maravilhosa, né? Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. Glórias a Deus. Pois bem, o versículo sagrado, como acabamos de ler, o versículo sagrado diz, Pedro e João subiam junto ao templo. Louvado seja Deus. Nós vimos aqui que Pedro e João, eles eram unidos. Está vendo? Eles iam para o templo, os dois, mas não ia um na frente, o outro atrás, um daqui a meia hora. Não, eles eram unidos, eles iam junto. O versículo sagrado diz, iam junto ao templo. Louvado seja Deus para todos sempre. E o versículo sagrado diz, iam junto ao templo, a hora da oração. Louvado seja Deus. A Bíblia Sagrada diz, louvado seja Deus, lá em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, que há tempo para tudo. Louvado seja Deus. Muitas pessoas, louvado seja Deus, elas vivem tão ocupadas nas coisas materiais, louvado seja Deus, é uma correria tão grande, louvado seja Deus, que o dia para eles são pouco. Se eles pudessem, para eles não haveria noite. Era para eles pegar direto, louvado seja Deus, de tanta ocupação nas coisas materiais, e acham que, louvado seja Deus, não tem tempo para ler a Bíblia Sagrada, não tem tempo para ir à igreja, louvado seja Deus. Mas a Bíblia Sagrada diz que há tempo para tudo, louvado seja Deus. E Pedro e João subiram ao templo à hora da oração, louvado seja Deus. Eles tiraram aquele momento, aquela hora, para ir para a oração, para irem buscar a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Então não adianta eu, você, nós dizermos que não tem tempo para ler a Bíblia, que não tem tempo para buscar a Deus em oração, que não tem tempo para ir para a igreja, porque é muito tarefado, nada disso. E se você caísse enfermo e ficasse em cima de uma cama? Tudo que você tinha ou tem para fazer, não era outra pessoa que iria fazer? Ou então essas coisas que você tem para fazer, não ia ter que esperar até você melhorar, ficar bom para resolvê-la? E já que estamos com saúde, o Pai Celestial nos deu tudo, por que não reservar um tempo do nosso tempo para fazer que nem Pedro e João? Para ir para a oração. Louvado seja Deus. Ir para a oração, Pedro e João, tudo bem, iam para o templo. Se você pode ir para o templo, louvado seja Deus, para o ciclo de oração, para buscar Deus de oração, amém.
Mas se você não pode, louvado seja Deus, em casa mesmo você tira um período de oração, deixa os seus afazeres e entra no seu quarto, como Jesus Cristo disse, fecha a porta, louvado seja Deus, e em segredo ora ao Pai Celestial, vai buscar Deus em oração. Pedro e João subiram ao templo à hora da oração. E o versículo sagrado do Espírito Santo deixa bem claro. A nona, louvado seja Deus. A palavra nona, louvado seja Deus, no grego, louvado seja Deus, a qual o Novo Testamento foi escrito, no grego é 3 horas da tarde, louvado seja Deus. Na minha Bíblia diz, a tradução é a hora nona, mas em algumas Bíblias, na linguagem de hoje, dizem as 3 horas da tarde. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Então, veja bem. Às 3 horas da tarde, eles iam ali buscar Deus em oração. Glória a Jesus. Os discípulos, os apóstolos, eram judeus, com exceção de Judas. Louvado seja Deus. E entre os judeus, louvado seja Deus, se faziam orações 3 vezes ao dia. Louvado seja Deus. Pastor, onde é que está isso? Está escrito lá em Salmo, capítulo 55, versículo 11. Você pode ler isso. Louvado seja Deus. Versículo 12, desculpe. Você pode ler isso lá. Os judeus, eles buscavam a Deus em oração 3 vezes ao dia. Louvado seja Deus. A primeira oração deles era de 9 da manhã, louvado seja Deus. A segunda oração era de meio-dia e a terceira exatamente às 3 horas da tarde. Bendito seja Deus. E Pedro e João foram buscar ao Senhor às 3 horas da tarde. O versículo sagrado, o versículo 2, diz: E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo. Desde o ventre. Ele era paralítico de nascença. Louvado seja o nome de Jesus. Nunca tinha andado. Louvado seja Deus. Desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa. Louvado seja o nome de Jesus, o Rei da Glória. Bendito seja o nome do Senhor. Pois bem, veja bem, esse homem ele era aleijado de nascença, como eu já disse a vocês, né? Louvado seja Deus. E, glória a Jesus, já tinha mais de 40 anos que ele não andava. Nessa época que Pedro e João foram lá no templo, esse homem tinha 40 e poucos anos, louvado seja Deus, de idade. Então, já fazia mais de 40 anos que ele não andava, que ele era paralítico. Louvado seja Deus. Para a medicina não tem jeito, louvado seja Deus. Para a medicina não tem jeito. A medicina diz que se o ser humano passar, louvado seja Deus, 2 anos, por exemplo, sem andar, louvado seja Deus, paralítico, em cima de uma cama, quando essa pessoa recuperar-se ou ficar bom, louvado seja Deus, as suas pernas não vão, louvado seja Deus, aguentar o peso do corpo, louvado seja Deus, já perdeu, louvado seja Deus, o costume, e essa pessoa cairá. Mas com Jesus é diferente, louvado seja Deus. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele cura qualquer doença, qualquer enfermidade, não importa o tempo, louvado seja Deus. Pois bem, e esse homem já tinha mais de 40 anos, louvado seja Deus, que não andava. Mas, pastor, o versículo sagrado não diz no capítulo 3 da leitura, mas se você virar a página para o capítulo 4, lá no versículo 22 diz isso. Louvado seja Deus, que o homem tinha mais de 40 anos, você pode conferir isso. Louvado seja Deus. E o versículo sagrado diz, na porta do templo chamada Formosa. A palavra formosa quer dizer bela, bonita. Louvado seja Deus. Pois bem, essa porta, ela era chamada Formosa, ela era bela e bonita, louvado seja Deus. Tinha um porquê, né? Essa porta ser chamada Formosa, porque no templo tinha várias portas, e só essa que era chamada Formosa. Essa porta, para você ter uma ideia, ela tinha 25 metros de altura. 25 metros de altura essa porta tinha, viu? Louvado seja Deus. 20 metros de largura. E essa porta ela era de metal
Louvado seja Deus. E coberta de ouro. Ela era feita de metal, coberta de ouro, e na luz do sol ofuscava a vista. Louvado seja Deus. Era na luz do sol, na claridade do sol, quando o raio do sol batia nela, a claridade, louvado seja Deus. A pessoa olhasse para ela de perto, ofuscava a vista. Louvado seja Deus. Por isso que essa porta ela era chamada de Formosa. E para você ter uma ideia, essa porta Formosa, louvado seja Deus, ela precisava de 20 homens para abri-la e para fechá-la. De 20 homens. Não é para menos, né? Uma porta de 25 metros de altura, louvado seja Deus, por 20 de largura, louvado seja Deus. Pois bem, e o versículo sagrado diz, a porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola, louvado seja Deus. Ele estava ali para pedir esmola, louvado seja Deus. Hoje, nossos dias, a palavra é essa, esmola, né? Mas no grego é donativo, louvado seja Deus. Ele estava ali para pedir donativo, louvado seja Deus. A palavra mais conhecida é esmola, né? Louvado seja Deus. Aos que entravam, louvado seja o nome de Jesus para todo sempre. Ele estava ali para pedir esmola, mas Deus tinha o melhor para ele. Louvado seja o nome de Jesus. Deus tinha o melhor para ele. Louvado seja Deus. Está escrito lá em Mateus, no capítulo 7, no versículo 11, o Senhor Jesus Cristo disse, louvado seja Deus, se vós, sendo maus, louvado seja Deus. Você pode dizer, não, pastor, mas eu não sou mau, não. Não, essa palavra mau aqui, louvado seja Deus. Todo ser humano é pecador. Aí eu pergunto, o pecado faz mal ou faz bem? Faz mal, né? Então, se vós sendo pecadores, louvado seja Deus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, o Senhor Jesus Cristo diz, quanto mais, ele não tira o que você tem para diminuir. Ele acrescenta. Louvado seja Deus. Tem muitos que dizem que Deus dá e Deus tira. Não, senhor. Quem tira é o diabo. Deus só faz dar. E o diabo só tira... Desculpa, viu? Não é que eu estou gripado, não. E o diabo só tira se nós permitirmos. Louvado seja o nome do Senhor. Então veja, louvado seja Deus. Deus tinha o melhor para ele, louvado seja Deus. Mas ele estava ali para pedir esmola, louvado seja Deus. Lá em Isaías, no capítulo 1, no versículo 19, diz, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Deus quer o melhor, tá vendo? Então, se quiserdes, louvado seja Deus. Ou seja, se vocês forem humildes, porque para você querer uma coisa, receber uma coisa, você precisa ser humilde. Louvado seja Deus. Então, se quiserem, se fores humildes, e me ouvirdes, quer dizer, e me obedecerem, então tem 2 itens. Querer ouvir a Deus, não é escutar. Escutar é uma coisa, viu? Ouvir é outra. Você pode dizer, não, pastor, mas ouvir e escutar é a mesma coisa. Não, senhor, não é a mesma coisa. O que é escutar? Escutar é quando alguém fala com você, ou você fala com alguém, e entra no ouvido e sai no outro. Você não deu a mínima. Então você fez só escutar. Ouvir não. Ouvir entra num ouvido e não passa para o outro, não sai pelo outro, não. E desce para o coração. Você recebeu aquilo ali e pratica. Então você, louvado seja Deus, ouviu. Então o Senhor Deus diz, se quiserdes e me ouvirdes, comereis. O que é comer? Comer é desfrutar. Então o Senhor Deus está dizendo, vocês desfrutarão do melhor dessa terra. Louvado seja Deus. Deus tem o melhor para os seus filhos. Deus tinha e queria o melhor para aquele homem. Mas ele estava mendigando. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Pois bem, louvado seja Deus. E tem uma coisa, viu? Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Escute bem. O versículo 3 diz, ele, quer dizer, o paralítico, ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Louvado seja Deus.
Entendeu, né? Louvado seja o nome de Jesus. O versículo 4 diz o seguinte: E Pedro com João, fitando os olhos nele, fitando, quer dizer, olhando bem para ele. Louvado seja Deus. Olhando bem para ele, disse: Olha para nós. Louvado seja Deus. Pedro é diferente. Pedro era diferente de muitos pregadores de hoje, né? Você não acha? Pedro era muito diferente, viu? Louvado seja Deus. Por que, pastor, o senhor diz isso? Louvado seja Deus. Porque o versículo sagrado diz, Pedro e João fitando, quer dizer, olhando bem para ele, louvado seja Deus. Ninguém tinha olhado para aquele homem daquele jeito. Louvado seja Deus. As pessoas iam entrando no templo e aquele homem ficava com um pratinho ali pedindo esmola, com algumas moedas batendo, pedindo esmola. E as pessoas, sabe, os religiosos entrando ali, sabe? Tudo bem arrumado, tudo bem bonito, cheiroso. Louvado seja Deus. Apenas estendia a mão assim, e colocava a moeda, algum dinheirinho ali no pratinho dele, e nem olhava para ele, nem falava para ele nada. Pedro e João foi diferente. Pedro e João, fitando o olhar nele, olhando bem para ele, disse: Olha para nós. Aquilo chamou a atenção do paralítico, sabe? Ninguém tinha falado assim com ele. Ninguém tinha pedido a atenção dele. Louvado seja Deus. Ninguém dava atenção a ele porque ele era pobrezinho, era paralítico, ele estava ali, louvado seja Deus, maltrapilho, ninguém dava atenção para ele. Pedro e João disse: Olha para nós. Por que eu disse que Pedro era diferente de muitos pregadores de hoje? Porque muitos pregadores hoje, louvado seja Deus, quando vão pregar a palavra de Deus, aí está lá no altar lá, aí diz logo para o povo: Olhe igreja, olhe meus irmãos, não olhe para mim não, que eu não tenho nada para dar a vocês. Então Pedro era diferente, né? Pedro pediu a atenção do homem, louvado seja Deus, porque tinha algo para dar para ele. Louvado seja Deus. O pregador, o servo de Deus, a serva de Deus, tem algo, não é somente algo. Tem muitas coisas para dar para as ovelhas da parte de Deus. Como é que a pessoa diz: Não olhe para mim não tenho nada para dar a você não. E você quer que o povo faça? Quer que o povo olhe tudo para trás? Deixe você falando com eles e eles olhando para trás para não olhar para você? O que é que eles baixam da cabeça? Espera aí, né? Louvado seja Deus. Pedro disse: Olha para nós. Louvado seja Deus. Aquilo ali chamou a atenção do paralítico. Agora veja o que diz o versículo 5. E olhou para eles. Pronto, o homem obedeceu. Está vendo? O homem obedeceu. Ninguém tinha feito isso. E quando Pedro e João pediu a atenção daquele homem, o homem prontamente prestou atenção neles. E olhou para eles. Veja o versículo sagrado. Esperando receber alguma coisa. Louvado seja Deus. Veja bem, como eu já disse, louvado seja o nome de Jesus, Deus queria o melhor para aquele homem, né? Louvado seja Deus. Bendito seja o nome de Jesus Cristo. Agora, veja bem o que ele disse. Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Louvado seja Deus. Ele queria uma esmola. E sabe o que foi que recebeu da parte de Deus? Ele queria alguma coisa, quer dizer, uma esmola. Louvado seja Deus. Recebeu perfeita saúde. Qual era melhor? Uma esmola ou a saúde? Se Pedro e João tivessem dado esmola para ele, no dia seguinte, ele estava lá pedindo esmola novamente. Na semana seguinte, no mês seguinte, no ano seguinte. Porque já fazia muitos anos que ela colocava ali para pedir esmola. Então, Pedro e João deu o melhor para eles. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Muitos crentes, meus amados irmãos, eles estão igual a esse homem. Como assim, pastor? O senhor disse que muitos crentes estão igual a esse homem? Estão. Muitos cristãos estão igual a esse paralítico. Fazendo o quê? Estão no templo, ou, louvado seja Deus, em casa mesmo, servindo a Deus e tal, esperando receber de Deus alguma coisa. Quem sabe um dia se Deus olha para mim
e tem misericórdia de mim e me abençoa. Nada disso, meu filho, louvado seja Deus. Muitos cristãos estão igual a este homem, esperando no Salmo 40, não sabe? Não, a palavra de Deus diz, esperei com paciência no Senhor. E ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Você sabe quem disse isso? O salmista Davi. Louvado seja Deus. No Salmo 40, né? Agora eu quero que você aprenda o seguinte. O salmista Davi, ele viveu 1000 anos antes de Cristo vir à Terra. Eu não estou dizendo que ele viveu 1000 anos de idade. Entenda, viu? Estou dizendo que o salmista Davi, quando esteve aqui na Terra, foi 1000 anos antes de Jesus. 1000 anos antes de Jesus vir. O salmista Davi, ele não era nova criatura. Ele era velha criatura. O salmista Davi não era salvo. O povo do Velho Testamento não era salvo. Eles aguardavam o Salvador, a salvação. Ele não era salvo. O salmista Davi não era cheio do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Era. Não era. Então ele tinha que esperar mesmo. Louvado seja Deus. Nós estamos no Novo Testamento. Nós estamos na Nova Aliança. A Nova Aliança é melhor do que a Velha Aliança. Louvado seja Deus. Lá em Hebreu diz isso. Então, louvado seja Deus, muitos cristãos estão vertendo as coisas. Eles estão esperando, quando não é para esperar. Por exemplo, para eu e você ser curado, ser abençoado, louvado seja Deus, ser próspero, ser feliz, não é ficar esperando. Não, de maneira nenhuma. Louvado seja Deus. Não. Glória a Jesus. Então, muitos cristãos estão vertendo a ordem. Quando não é para esperar, no caso de ser curado, de ser abençoado, eles ficam esperando. E quando é para esperar em Deus, por exemplo, para arrumar uma pessoa para casar, quando é para esperar em Deus, louvado seja Deus, para fazer um negócio, louvado seja Deus, eles não esperam, eles tomam a frente e resolvem da maneira, do jeito deles. Então, eles estão vertendo a ordem. Louvado seja Deus. Então, veja bem, glória a Jesus. Por que eu digo que nós cristãos, somos da Nova Aliança, não é para esperar ser curado, ser abençoado? Por que eu digo isso? Não é invenção minha, é a palavra de Deus que diz isso. Lá em Efésios, capítulo 1, versículo 3, diz que Deus nos abençoou com todas as bênçãos. Observe que a palavra abençoou está no verbo passado. A palavra não diz Deus um dia irá nos abençoar. Não, ele já nos abençoou. É fato consumado. E abençoou com qualquer bencinha, não. O versículo sagrado diz com todas as bênçãos. Com todas. Todas é todas, não falta nada. Louvado seja Deus. Santidade, saúde, prosperidade, felicidade, louvado seja Deus. Em todo sentido. Então, nós não temos que esperar. Agora, nós temos que acreditar no que a palavra de Deus diz e tomarmos posse, louvado seja Deus. Aleluia. Aí você pode dizer, mas pastor, mas a Bíblia diz que Deus nos abençoou com bênçãos espirituais. Exatamente. Por quê? Porque Deus é espírito, meu filho. Deus é espírito. Ele está no reino espiritual. Nós estamos no reino terreno. Então, como ele é espírito, ele nos abençoou lá, louvado seja Deus, nos lugares celestiais. Então, eu e você, que somos filhos de Deus, nós temos o poder de chamar à existência aquilo que está nos lugares celestiais e trazer a existência aqui na terra para as nossas vidas e desfrutarmos. Louvado seja Deus. Pois bem, veja o que diz o versículo 6. E disse Pedro, louvado seja Deus. Você se lembra que Pedro e João subiu ao templo, né? Pedro e João disse, olha para nós. Mas quando foi nesse momento, e disse Pedro, João não falou. Tá vendo? E disse Pedro, não tenho prata, nem ouro, louvado seja o nome de Jesus. Pedro disse para aquele paralítico, não tenho prata nem ouro. Quando Pedro disse isto, o aleijado, meus irmãos, perdeu a esperança de receber alguma coisa.
É, porque o povo dava umas moedinhas para ele. E nem olhava para ele. Estendia a mão e colocava ali no pratinho dele. E nem olhava para ele. Pedro pediu a atenção dele. Olha para nós. O homem ficou de olho regalado, esperando receber alguma coisa. Aí Pedro agora diz, não tenho prata nem ouro. Quer dizer, eu não possuo dinheiro algum. O homem perdeu toda a esperança. E porque os senhores... É no meu linguajar, viu? Eu acho que o homem pensou, porque os senhores pediu para eu olhar para vocês, se você não tem nada para me dar. Louvado seja Deus. O homem perdeu a esperança de receber alguma coisa de Pedro. Então Pedro disse, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. O que era que Pedro tinha? Pedro não tinha prata nem ouro, quer dizer, não tinha dinheiro algum. O que era que Pedro tinha? Pedro tinha o nome de Jesus. Pedro tinha autoridade de usar o nome de Jesus, louvado seja Deus, para realizar milagre. Eu, como servo de Deus, tenho, você tem. Louvado seja Deus, que é muito melhor do que dinheiro. Louvado seja Deus. Então Pedro disse, o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, louvado seja Deus. Por que Pedro disse em nome de Jesus Cristo, o Nazareno? Porque naquela época existiam várias pessoas com o nome de Jesus. Ainda hoje existe, né? Hoje em dia existe também pessoas com o nome de Jesus, existem pessoas com o nome de Jeová, né? Que é Deus. Hoje existe. Então Pedro foi bem claro. Pedro disse em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Louvado seja Deus. O que veio de Nazaré. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Você já imaginou? Fazia mais de 40 anos que o homem não andava. Era paralítico de nascença. Ninguém nunca tinha dito aquilo para ele. Levanta-te e anda. Aí Pedro, agora, um ex-pescador, um homem grosseiro, que não tinha estudo, louvado seja Deus. Você conhece algum pescador que tem estudo? Se ele tivesse estudo, ele não estava na maré, se melando de lama, sendo mordido pelos mosquitos, pelas mutucas. Ele não estava assim. Ele estava trabalhando num escritório, num caixa, num supermercado, alguma coisa assim, né? Ele não estava na maré, perdendo até noite de sono para pescar. Então Pedro disse, louvado seja Deus. Olha o que Pedro disse. Levanta-te e anda. Louvado seja Deus. O paralítico podia ter dito. Ele não disse não. O paralítico podia ter dito. Pedro, não é assim não, Pedro. Você não está no meu lugar. Pedro, dizer com os outros é fácil. Eu queria ver se fosse você. Pedro, já faz mais de 40 anos que eu sou paralítico. Eu nunca tive o privilégio de ficar nem sequer em pé, Pedro, por um minuto sequer. Eu nunca dei uns passos, Pedro, como criancinha quando está aprendendo a andar, Pedro. E agora, depois de todos esses anos, Pedro, você diz, levanta e anda. Você acha que é assim, Pedro? Não, o paralítico não argumentou nada. Louvado seja Deus. Se fosse muitos que estão hoje, argumentava, não era? Argumentava. Mas ele não argumentou, não. Pedro disse, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Veja o que foi que aconteceu. Louvado seja Deus. Versículo 7. E, tomando pela mão direita, louvado seja Deus. Por que Pedro pegou o homem pela mão direita? Porque Pedro tinha visto, dias anteriores, louvado seja Deus, você viu que eu li o livro de Atos dos Apóstolos, né? Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, já tinha subido aos céus. Aqui era a igreja primitiva. Então, antes de Jesus morrer, louvado seja Deus, está escrito lá no livro de Marcos, no capítulo 1, no versículo 31, louvado seja Deus, Pedro viu quando Jesus Cristo chegou na casa da sogra dele, que estava com febre, com a pressão alta, Pedro viu que Jesus
pegou a sogra dele pela mão direita e levantou ela, curou ela, louvado seja Deus. Pegou pela mão direita e levantou. E Pedro viu aquilo ali. E Pedro viu quando Jesus disse: quem crê em mim fará o que eu faço. Louvado seja Deus. Pronto. Agora foi a vez dele. Agora é a minha vez de fazer isso, é a sua vez, é a nossa vez. Louvado seja Deus. Orar por uma pessoa é uma coisa. Determinar a cura da pessoa é outra. Pedro não orou. Pedro estava com João. Foram para o templo, a hora da oração, foram orar. Mas Pedro não pegou na mão de João. João, me dá a mão aqui, vamos fazer uma corrente aqui, vamos clamar ao céu, gritar, pedir para Deus ter misericórdia desse coitado. Não. Pedro botou a mão na cabeça dele e ficou: oh meu Deus, tenha misericórdia desse homem, tenha compaixão. Aquele chororô, como muitas pessoas fazem hoje. Não. Pedro não orou pela cura daquele homem. Louvado seja Deus. Pedro determinou a cura. Louvado seja Deus. Se você ler o livro de Atos dos Apóstolos, você não vai ver nenhum dos apóstolos orando pelos doentes. Você vai ver eles determinando a cura das pessoas e as pessoas sendo curadas. Louvado seja Deus. Nós já estamos na nova aliança. É para nós fazermos isso também. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Então veja. Bendito seja o nome do Senhor. Versículo 7. E tomando pela mão direita, logo os seus pés e tornozelo se firmaram. Logo, imediatamente. Pedro determinou a cura daquele homem, pegou pela mão direita, seguindo o exemplo do mestre dele, o Senhor Jesus Cristo, levantou, soltou, e as Santas Escrituras dizem que os pés e os tornozelos daquele homem se firmaram. Pedro não disse: escora em mim, vamos escorar de mim, louvado seja Deus. Ou então, pronto, moço, o senhor fique na fé, um dia Deus vai lhe curar. Já fazia 42 anos, 40 e poucos anos que o homem sofria. E agora ia esperar mais quanto tempo? Ia morrer paralítico? Louvado seja Deus. Não, Pedro determinou a cura dele. E o versículo sagrado diz, louvado seja Deus: e seus pés e tornozelo se firmaram. Não ficaram cambaleando, não. Não ficaram tremendo como quem vai cair, não. Louvado seja Deus. Seus pés e tornozelo, diz a Escritura Sagrada, se firmaram. O que é tornozelo? Tornozelo é a extremidade inferior, saliente, arredondada dos ossos e da perna. É isso que é tornozelo. Louvado seja Deus. Na sua articulação com o pé. Louvado seja Deus. E o versículo diz, seus pés e tornozelo se firmaram. Louvado seja Deus. Repito. Tornozelo é a extremidade inferior, saliente e arredondada dos ossos e da perna. Louvado seja Deus. Na sua articulação com o pé. Se firmaram. Pegaram firmeza. Louvado seja Deus. Ficaram firmes, inabaláveis. Louvado seja Deus. E, sabe, louvado seja Deus, se firmaram. Sabe qual foi o resultado? Aleluia. O versículo 8 diz, glórias a Deus. O versículo 8 diz, e, saltando ele, o homem não podia ficar em pé um segundo. Nunca ficou em pé. Nunca deu umas passadinhas. Fazia mais de 40 anos. Mas recebeu uma ordem no nome de Jesus Cristo para se levantar e andar. Louvado seja Deus. E o versículo sagrado diz, e saltando ele não só andou, ele saltou. E saltando ele, pôs-se em pé. E andou e entrou com eles no templo. Louvado seja Deus. Olha aí que coisa maravilhosa. Glória a Jesus. E andou com ele no templo, saltando, primeiro, andando, segundo, saltando e louvando a Deus. Aquele homem nunca tinha andado, nunca tinha saltado, dado um salto, se ele nunca tinha ficado de pé, mas dá salto. Ele nunca tinha andado, nunca tinha dado salto e nunca tinha louvado a Deus. Por quê? Porque estava ali, oprimido pelo diabo ali,
detido pelo diabo ali com aquela paralisia e não tinha prazer na vida. Não tinha prazer de louvar a Deus. Louvado seja Deus. Eu fico achando interessante que muitos estão dizendo, essa minha doença, essa minha enfermidade é para a glória do Senhor. Eu não vi na Bíblia Sagrada um doente de doença nenhuma louvando a Deus enquanto estava doente. Eu não estou dizendo com isso que nós só devemos louvar a Deus, adorar a Deus quando estivermos com saúde. Nada disso. Eu quero chegar à conclusão que a sua doença não é para a glória de Deus. Louvado seja Deus. O paralítico não glorificou a Deus durante esses 40 e poucos anos. Mas antes se lastimava da situação financeira dele, da vida dele. Depois que foi curado, aí o versículo diz, depois da cura, o versículo diz, andando, saltando e louvando a Deus. Agora ele estava louvando a Deus com a sua saúde, com o seu corpo perfeito e sadio. A doença nunca louva a Deus. A enfermidade nunca louva a Deus. A cura louva. Louvado seja Deus. Glória a Jesus Cristo. Então eu volto a dizer, como disse antes, louvado seja Deus. Muitos cristãos estão igual a este homem, louvado seja Deus, esperando receber de Deus alguma coisa, enquanto Deus já nos deu todas as bênçãos. Então muitos cristãos estão assim, esperando, louvado seja Deus, e receber alguma coisa. Mas a Bíblia Sagrada diz, louvado seja Deus, que o justo viverá da fé. O justo não é para viver de esperança. Esperança é uma coisa, fé é outra. A esperança, ela olha para o futuro. Um dia eu vou conseguir, um dia eu vou ser curado, um dia eu vou ser abençoado. A esperança, ela olha para o futuro. A fé, ela olha para o passado, para o que foi consumado na cruz do Calvário. A fé acredita, toma posse e recebe a bênção. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a todos vocês, que essas palavras maravilhosas fiquem cravadas em vossos corações. Louvado seja Deus, glorifique a Deus por essa mensagem, por Ele ter falado com você. Tome uma atitude, como aquele paralítico tomou uma atitude. Louvado seja Deus, glória a Jesus. Eu sou o pastor Givanildo Costa, da Igreja Senhor dos Exércitos. Louvado seja Deus. A minha igreja fica aqui, louvado seja Deus, em Várzea Nova, por trás do quartel 16º RCMEC, próximo ao Balneário Brisa Mar. Por enquanto, nossos dias de culto são sextas e domingo, às 7h30 da noite. Se você sentir no coração de vir de Deus, cultuar a Deus juntamente conosco, receber a sua bênção, venha. Se não sentir, não venha não. Mas se Deus tocar no seu coração, mandar que você venha, nós esperamos por vocês, receberemos vocês de braços abertos, venha receber, ouvir a palavra de Deus, receber as bênçãos das mãos de Deus, tá certo? Se quiser, louvado seja Deus, compartilhar, louvado seja Deus, deixe o link, louvado seja Deus, glória a Jesus, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e Deus vai te recompensar, tá certo? Louvado seja Deus, que Deus abençoe poderosamente, louvado seja Deus, e milagrosamente, no nome de Jesus Cristo. A paz do Senhor para todos e até a próxima.